argue now. Not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right, Bertie. Let's sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father. Sweet over my spirit forever. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood of glory to His name. Now, while we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now, I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive in thee. There at the cross where He had me. Glory to His glory to His precious name. Glory to His precious name. There through my heart was a love. Glory to Is the old ship of
sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of his fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be his foe or would you want to be his child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will he recognize. He'll never, your church membership will be nothing to him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. Somente crer.
congregation went out, all fine, scholarly, educated people. Then I staying on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out. And when Quando sua congregação saiu, toda gente boa, eruditos, educados, eu estava de pé ao lado para lhe dar um aperto de mão. unbelief in all of God's Word has brought the seed of unholiness in Satan's Eden. Agora, por incredulidade, toda a palavra de Deus tem trazido a semente de impiedade no Éden de Satanás. Now, entering in where Satan is taking the throne as the Antichrist in a Eden of this earth, Eden of sin, perverted religion. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como o anticristo num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. He started not upon I am Satan, I am the great angel. Ele não começou na base de eu sou Satanás, eu sou um grande anjo. On that, but upon perverting God's Word. Não, nada disso, mas sobre a base da perversão da palavra de Deus. And that's how he's brought his kingdom in every age, and E assim é como ele tem trazido seu reino em cada era. great deceitful age, ready to take his throne by his people. E agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar seu trono por meio de seu povo. Built himself an intellectual, educated, scientific, Tem construído um Éden intelectual, educado e científico, correto. right, scientific preachers, scientific church, scientific theology. Everything is scientific. Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico. On basis of knowledge. The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith. Tudo está sobre a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento. Não está sobre a fé. One time I went in to hold a meeting. Church. It was a great auditorium in the west. Uma vez eu fui fazer uma reunião na igreja de um homem. Era um grande auditório no oeste. And he denied these things that we're talking about. Yet I liked him, fine man, old man. When his congregation went out, it seated about 6,000 people. Um homem bom. E ele negava estas coisas das quais falamos. Ainda assim me caía bem. Homem bom, um ancião. Quando sua congregação saiu, acomodava cerca de 6.000 pessoas. His congregation went out in the afternoon service, about 1,500. They were all fine dressed intellectuals. Quando sua congregação saiu no serviço da tarde, como que uns 1.500, todos eram intelectuais bem vestidos. And watched him. He preached a very good sermon, the man did. And then he asked if anybody wanted to accept Christ just to raise up their hand. Eu me assentei ali e os observei. Ele pregou um bom sermão. O homem pregou. Então perguntou se alguém desejava aceitar a Cristo, que apenas levantasse sua mão. No one raised up their hands. And finally, a woman raised up her hands. He said, all right, now you're a Christian. And Ninguém levantou sua mão, até que finalmente uma mulher levantou sua mão. for baptism. And Ele disse, muito bem, agora você é uma cristã, e a preparou para o batismo. then he dedicated the baby, just a little baby, and made a prayer over it, and dismissed the audience. E então ele saiu, dedicou um menininho, beijou ao pequeno, e fez uma oração sobre ele e despediu a audiência. His congregation went out, all fine, scholarly, educated people. Then I staying on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out. And when Quando sua congregação saiu, toda gente boa, eruditos, educados, eu estava de pé ao lado para lhe dar um aperto de mão e desejar-lhe a ajuda de Deus enquanto ele saía. here come my crowd in, they couldn't let him in while his crowd is there. Here come mine in wheelchairs, stretchers, straitjackets,
insane and everything else. E quando fiz aqui estava meu grupo. Eles não lhe puderam deixar entrar enquanto seu grupo estava ali. Aqui estavam os meus em cadeiras de rodas, macas, camisas de forças, loucos e todos mais. That's it. That's the thing I'm talking about, see? It's something different. É isso. Essa é a coisa da que falo. Vem, é algo diferente. When by scientific knowledge you can make an understanding gospel, he that believeth on Jesus Christ shall not be condemned. Quando por conhecimento científico podes fazer um evangelho entendido, ele crê em Jesus Cristo, não será condenado. But these signs shall follow them that believe. See, Vem, porém, esses sinais seguirão os que creem. put in there. See? She believed on Jesus Christ. She said, Ele falou em pôr isso aí, vejam, ele creu em Jesus Cristo. if these signs follow the believer. Está salvo se estes seguem ao crente. And he that heareth my word, E o que ouve a minha palavra, makes not hear it with his ears, but understand it. não apenas fazer algo, não ouvir com seus ouvidos, mas entendê-lo. Anybody can hear it. Qualquer um pode ouvir. A prostitute can hear it and remain a prostitute. See? A drunk A prostituta pode ouvir e permanecer prostituta, vem? liar can hear it. A drunkard can hear it. A liar can hear it and still remain a liar. But he that understands my word, Um bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ouvir e permanecer mentiroso. Porém, and believeth on him that sent me has everlasting life. There you are. See? And no man can do that except God foreordained him. aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Railtinho, vem? E ninguém pode fazer isso se Deus não lhe preordenou. No man can come to me except my Father draws him, and all the Father's given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Amém. All this sovereignty and foreknowledge of God. Tudo está na soberania e conhecimento prévio de Deus. He lives alone, and nobody tells him what to do. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que vai fazer. By unbelief, and taking all the Word of God has brought a seed of unbelief, unholy, sinful, hatred, and eternal death is in this sinful intellectual church age. Agora, por incredulidade, tomando toda a palavra de Deus, tem trazido uma semente de incredulidade, ímpio, pecado, ódio e a morte eterna está nesta era pecaminosa e intelectual da igreja. Now you got it? And this, E agora o captaram? that when the whole world is religious, Neste dia é quando o mundo inteiro é religioso. did you know that? The whole world is religious. Sabiam disso? O mundo completo é religioso. In this religious age, big churches on every corner. E nesta era religiosa, grandes igrejas em cada esquina. The whole thing winds up in Satan being worshipped. Here it is right here in the Bible. Right. Tudo, a coisa completa vem terminar em Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia. Isso é certo. Intellectual. Theological seminary that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions. Like psychology, 3 and 4 years to know how to deal with a man's mind. E neste seminário intelectual e teológico que tem produzido uma pessoa intelectual que tem sido treinada como falar, como fazer uma emoção e tudo como psicologia, 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem. See, it's the Spirit of God is not something that is schooled into you. Vejam,
O Espírito de Deus não é algo que é instruído em você. It's predestinated into you by the hand of Almighty God. É algo que é predestinado em você por mão do Deus Todo-Poderoso. Your experiences cannot be schooled or taught into you. It's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right. Tuas experiências não podem ser instruídas ou ensinadas em ti. É predestinada pela mão de Deus e o conhecimento prévio de Deus em ti. Isso é certo. He brought forth this great A graça nos trouxe até aqui, meus irmãos. Amém? Vamos cantar o hino de número 204. Abrigo perfeito. Sol, Deus é meu abrigo em todo o vendaval. Nosso escudo, a nossa segurança. Amém. Vamos cantar aqui 174. 174. Muito além do sol. Dó.
ser humano, Cristo ao me enxadar-me. E pela morada de celeste plano está preparada da felicidade, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lá no meu lar de escola, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lá no meu lar de escola. Ainda 179. Maranata, lá. Aguardando a volta do Senhor em prontidão está, desmostrado quanto a vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás, o relógio de Deus breve baterá. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre estar. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta e sua noiva levará. Aleluia. Graças a Deus.
Nós temos um pedido de oração, irmãos, pelo qual nós vamos interceder. Neste momento, nós vamos unir nossa fé em favor da família da irmã Beatriz. Seu pai estará passando por uma cirurgia e sua família também pede uma oração por saúde. Família de Rio Verde. Senhor Deus Pai Celestial, nós estamos aqui neste momento, ó Deus, reconhecendo nossa incapacidade, nossas fraquezas, mas também reconhecendo o poder que o Senhor tem nos dado através do seu sangue derramado na cruz. No Senhor nós podemos, ó Pai, e em Teu nome nós rogamos pela saúde desta família, por este pai de família e toda a família da irmã, Senhor. Nós colocamos em Tua presença nesta hora, e aproveitando, Senhor, colocamos a irmã Dalvina também em Tua presença. Que o Senhor entre em cena, Pai, que o Senhor corresponda às suas necessidades e a necessidade de cada um nesta hora, Pai. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer, tudo é possível. Nós cumprimentamos todos os nossos irmãos aqui presentes e também aqueles que estão através da internet. Nossos irmãos nas congregações aqui, sob nossa responsabilidade, nos sentimos, esta hora, nos alimentando da mesma mesa, que é a palavra, né? Cumprimentamos também os irmãos de Diorama, irmão Joãozinho, Joversino. Cadê Noemi? Noemi deve estar por ali. Deus abençoe. Para a gente ver, tem que ficar em pé, né? É pequena, mas grande, né? É uma grande pessoa. Graças a Deus. Então, nós vamos fazer nesta noite uma dedicação a aniversariante Damaris. Me parece que nós temos 3 meninos aqui na igreja fazendo aniversário neste mês, né? Mas a Damaris completa hoje 8 anos de idade e vamos fazer uma dedicação a esta pessoa por ser uma pessoa especial, né? Em nosso meio. Hoje mesmo ela recebeu um convite para ir cantar em Goiânia, lá da direção da igreja, né? Então, nós vamos primeiro, vai ter um hino não. O irmão Pedro está ali programado com a irmã Raquel, então nós vamos ter um pequeno hino que ela cantou aqui, com 1 ano e 8 meses. Ela já sabia falar e cantou, né? 1 ano e 8 meses. Depois deste hino, nós temos uma pequena história que ela contou em Goiânia também, quase nesta idade. E os pastores, colegas ali, depois do culto, disseram para mim, olha, se eu tivesse vindo aqui só ouvido aquela historinha daquela menina, eu estaria recompensado. Mas o encontro é cheio de bênção do começo ao fim, né? Então vamos lá, irmão Pedro?
Sou seu irmão, meu filho, meu pequeno, meu irmão, Somente Cristo. Agora somente Amém. Glória a Glória a Deus. Lembrando disso. Agora a historinha que ela contou em Goiânia também, bem pequenininha, né? Outra historiazinha é contada para nós, será contada pela irmãzinha Damaris Cordeiro Alves. Por favor, ela vai contar a história da nossa amiguinha Esther. Olha o tamanho dela, que legal. Você quer segurar o microfone? Pode segurar. O Ressuero convidou a Rainha Vasti para o seu banquete. O Ressuero convidou a Rainha Vasti para o seu banquete, mas ela recusou e por isso desceu seu posto de rainha. Passado um tempo, os moçeiros do rei buscaram moças. E tinha uma moça muito bonita que chamava Esther. Ela morava com seu tio Mardoqueu. Ela morava com seu tio Mardoqueu. O rei escolheu ela para ser a sua esposa. O rei escolheu ela para ser a sua esposa. E ele pôs a coroa na cabeça dela. E ela se tornou a Rainha Esther. Havia um homem que chamava Amã. Ele não gostava de Mardoqueu. Por isso fez uma lei para matar todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo... dele, contou para a Rainha Esther, falou: Rainha Esther, você tem que contar para o rei, porque nós vamos morrer. Ela falou: eu e minhas moças vamos orar e jejuar 3 dias. Depois de 3 dias, ela foi ao rei, e o rei acendeu o cetro de ouro e disse: Rainha Esther, o que você deseja? Até a metade do reino te dou. Ela falou: Rei, eu vou fazer um banquete, quero que você e o Amã venham no meu banquete. Eles foram, tinha muita coisa gostosa, tinha frutas. Aí o rei perguntou de novo: Rainha Esther, o que você deseja? Até a metade do reino te dou. Ela falou: Rei, eu vou fazer outro banquete, quero que você e o Amã venham no meu banquete. Lá no banquete o rei perguntou de novo: Rainha Esther, o que você deseja? Até a metade do reino eu te dou. Falou assim: rei, eu quero a minha vida como a minha pedição e a vida do meu povo, porque nós vamos morrer. E o rei ficou nervoso e falou: quem é esse? Ele falou: o inimigo é este mau Amã. Ele falou: mate Amã.
Matará a mãe e os seus 10 filhos. Depois o rei chamou Mardoqueu para ficar no palácio, no lugar de Amã, servindo ao rei. Graças a Deus, né? Aleluia. Vocês agora gostariam de ouvir o hino que ela vai cantar? Amém, né? Para complementar. Então vamos lá, Damaris. Cantar o hino para nós. A irmã Lourdes do Carmo está na igreja hoje. Cadê a irmã Lourdes? Oi, irmã Lourdes. Eu achei que a senhora já havia sido arrebatada. Foi não, está aí com toda a saúde e força, né? Ah, a senhora quer ir junto? Então está bom. Pode aguardar, porque eu ainda vou demorar muito tempo ainda. Talvez uns 1 ano, 2 anos ainda. Mas nós vamos, né, irmã Lourdes? Se Deus quiser, sermos arrebatados juntos. Que Deus possa continuar te ajudando. Eu sei que a irmã passa por muitas lutas, mas vencendo, né? Pela graça de Deus. Deus abençoe. Vamos ouvir o hino, então, pela irmã Damaris, sendo honrada, né? Aqui na igreja, pelo seu aniversário, completando hoje 8 anos de idade. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado mais 8 anos de vida. Eu vou dedicar esse hino a Ele e a toda a igreja. Chora quando eu choro, se alegra quando eu me alegro, quando estou triste. Esse ser é o meu consolo, traz de volta o sorriso dos meus lábios. Pois quando eu estava sozinha, esse ser se tornou minha companhia. Sim, sim, é Ele, é o Espírito
razão do nosso viver, né? Graças a Deus. As outras duas crianças, parece que é o João, né? João e Eibra. Você também fez aniversário agora? Nesse mês? Dia 30 ainda. É 30 de abril. Então vem aqui. Vamos orar, fazer uma oração por eles. São os aniversariantes, né? Vamos pedir a Deus para abençoar estas crianças. Se tiver algum adulto também, algum irmão que está fazendo aniversário, fique de pé, por favor. Irmão Delavi também? É? Isto. Fica de pé, vamos incluir estas pessoas na oração. Eterno Pai, aqui está, ó Deus, o tempo marcando os acontecimentos, porque nós viemos neste mundo para um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, mas o Senhor determinou que nós viéssemos nesta hora, uma hora muito especial, a hora que Deus está tratando com a sua igreja para aperfeiçoá-la. Ó Pai, nós agradecemos por cada membro que está nesse corpo, ó Pai, especialmente estes irmãos que fazem o aniversário deles neste mês, como o irmão Brana fez, o pastor Joaquim fez, e muitos outros, ó Pai, o Juversino ali. Nós agradecemos por tudo, ó Pai, e pedimos que o Senhor seja com cada um. Abençoe, ó Pai, nesta hora, livrando-os deste mal que ronda. Ó Deus, nós te pedimos pela saúde e que o Senhor possa prosperar o caminho deles. Em nome de Jesus, dando um espírito de submissão aos seus pais, ó Pai, especialmente as crianças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Obrigado. Graças a Deus. Então nós ficamos felizes por estarmos comemorando essa data que para as crianças significam muito, né? Se ninguém falar, eu acho melhor, especialmente depois dos 50, né? Aí, se esquecerem é melhor. Mas aquilo que eu não quero para mim, às vezes os outros querem, né? E a gente sente-se honrado também. Porque quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Graças a Deus. A escritura que nós marcamos nesta noite, ou para esta noite, está aqui, Lucas 7, verso 36, eu passei para o irmão Pedro, foi Atos. Porque também, depois eu vou fazer uso desta escritura, de Atos 5, verso 3, né? Mas vamos ler aqui com o profeta, na mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. A escritura de São Lucas 7,36. A história da mulher pecadora. E deve estar na sua Bíblia aí, o jantar na casa do fariseu, né? Mas eu deixei para ler aqui, já direto na mensagem, estou dando tempo para os irmãos encontrarem. Um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lo com os cabelos da sua cabeça, e beijavam-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Aí o profeta coloca entre parênteses aqui, recorde, não alto, consigo. Ele falava com ele lá no coração, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhes tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhes Jesus, disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito o amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmão Brana, raramente ele lia-se uma escritura longa, né? Mas às vezes acontecia dele fazer isso. E nós vamos entrar nesta mensagem aqui. Eu comecei a ler esta mensagem com a intenção de encontrar nela uma inspiração. Mas o tempo é tão pequeno para fazermos um estudo. Não somos um pregador, mas nós sabemos a diferença entre pregar e fazer estudo. Há uma diferença, até na força da expressão. E nós então anotamos aqui alguma parte desta mensagem para falarmos aos irmãos nesta noite. Nós temos muita gente nos assistindo nesta hora. Desejamos que todos sejam poderosamente abençoados, né, por Deus. Pessoas que conectaram em nosso trabalho aqui, no nosso culto, e não está acostumado a nos assistir, ou às vezes não é nem evangélico, você suporta aí até o fim, porque a sua paciência, a sua humildade em nos ouvir, vai te ajudar a ser abençoado, muito abençoado por Deus. Eu quero ler o parágrafo 36. E eu tenho que lhes pedir desculpas, porque vocês têm sido tão bons
e são uma audiência tão tranquila para se pregar. Nós costumamos dizer assim, é um culto leve, é uma audiência leve, né? Quando nós sentimos esta liberdade com a igreja sem pretensão, sem malícia, povo humilde, amáveis, né? Como nós somos, vocês podem até serem corrigidos, disciplinados, porque existe uma diferença entre disciplina e doutrina. Às vezes nós somos disciplinados de uma forma até indiscreta, né? Forma mais formal, mas no Espírito, porque nós somos cristãos que temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um sensor que está dentro de nós. Ele é muito delicado, muito fino. Vocês sabem que o sensor, ele pode disparar, provocando um alarme, acendendo uma lâmpada, acendendo as luzes de um carro, e muitas outras coisas que aquele sensor possa disparar. E o Espírito Santo, ele é um sensor em nós. Quando qualquer novidade nos toca, ele já alarma dentro de nós para nos ajudar, nos corrigir. E nós nos sentimos muitas vezes ajudados, porque essa é a parte principal, é sermos ajudados, e depois sermos gratos pela correção. A correção, no momento, ela é, a Bíblia disse que ela é quase insuportável, né? As pessoas não sentem bem. Mas depois ela traz uma paz para a pessoa e ele se sente muito mais amado e ama mais a correção, a quem corrigiu, e ele se sente mais feliz depois daquilo. Isso aí é normal. Então o profeta está dizendo, olha, uma audiência tão tranquila para se pregar. Não tem alvoroço, não tem tumultos, não tem nada que possa desviar a unção de Deus. Porque a unção de Deus, ela está presente em nossas vidas quando nós nos portamos bem com a palavra. Então, Ele está conosco, mesmo em dificuldades, da vida. Às vezes você está passando por um momento tão difícil, a ponto de haver até um desespero. Porque a pessoa está passando por momentos de enfermidades, de insegurança, de problemas na família, e problemas diversos, né? Porque nós vivemos hoje num mundo de perplexidade. Essa perplexidade que foi profetizado por Deus, Paulo falou sobre ela não está só com os líderes, governos, mas ela está com cada lar, com cada família, com cada pai de família, especialmente nesta hora. Então nós precisamos de ser alentados, de ser orientados, de sermos ajudados, e é o que Deus quer fazer conosco. E isto faz com que o ministro saiba que vocês estão se alimentando. Porque você vê ali no pasto o gado comendo. Você chega lá,
para ver uma vaca que estava doente, uma ovelha que estava doente. Aí você chega lá, ela está comendo. De repente ela para e começa a remoer. Aí você volta feliz. Não, ela está sadia, porque ela está comendo e remoendo. Ela já está melhor. Isso acontece com todos os animais, porque o ser humano ele é mais consciente disso, mas não deixa de afetar também, não é? Pessoa que está doente, às vezes ele quase nem come, quase não dorme. Mas quando você chega, ele está comendo bem, está dormindo bem, já é um bom sinal. E a igreja é a mesma coisa. A igreja que tem esse fruto nela, onde você percebe que ela está alimentando do que está sendo pregado, ensinado, aquilo traz para a igreja uma tranquilidade e muito mais para aqueles que estão na responsabilidade, porque é um ponto-chave da pessoa que está bem com Deus. Aí o profeta diz, ou recebendo as palavras que estou dizendo. Não é como a água nas costas de um pato. O próprio irmão Brana nos falou desta experiência. Ele diz, você joga água nas costas de um pato, ele fica ali sem se preocupar, pode estar fazendo frio, a água pode estar gelada, porque ela não entra na pena dele, na plumagem dele. Ela bate ali, mas escorre, ela não penetra. Para a água entrar no pato, ele tem que parar, ropear, né? Sacudir as penas, balangar tudo o corpo, para ele conseguir molhar e tomar o banho. Mas se ele estiver ali, quietinho, você pode jogar água nele a noite inteira que ele não vai molhar. Aí o profeta nos fala nesta experiência do pato, que há muitas pessoas que é como um pato, você joga a palavra nele, mas ela não entra no coração. Ela só bate na mente e volta. Então nós temos aqui esse parágrafo, eu quero continuar, porque se nós pararmos aqui, o tempo passa. Eu quero continuar a partir do parágrafo 50. E mesmo tão culpado quanto ele estava, mas não há nenhuma vez que você o convide que ele não venha. Nós estamos falando sobre Jesus cumpre todos os seus compromissos. É tão bom quando você faz um negócio com uma pessoa e ele trata com você, você vai para casa, dorme em paz, ainda que você tenha vendido sua casa, seu carro, passado já o documento, ou vendido um gado, qualquer coisa, mas você vai para casa e dorme em paz, porque aquela pessoa cumpre os seus compromissos. Então você sabe que aquela pessoa não vai falhar. Você já conta com aquele dinheiro naquela hora. Agora, que maravilha é nós servirmos a esse Deus que nos deixou aqui, olha só, esta Bíblia Sagrada com 66 livros. E Ele está olhando para cada palavra que está dentro desta Bíblia Sagrada, e Ele vela quer dizer, Ele cuida, Ele está olhando, observando, para cumprir ela. Ele cumpre tudo o que Ele prometeu aqui. Há milhares de promessas, e elas são cumpridas, de acordo com a nossa necessidade. Se você tem a necessidade de uma cura, olha, a Bíblia começa dizendo lá do princípio dela, do comecinho dela, lá em Gênesis, e há tantas outras escrituras nos Salmos, Isaías 53 e outras escrituras de Isaías, nós temos
Jesus dando uma ordem. Olha só quando ele disse lá em Lucas 24, Mateus 28, as suas últimas comissões que ele estava dando à igreja, aos apóstolos, ele estava dizendo para eles expulsar os demônios, curar os enfermos. Agora, nós sabemos que isso não parte de um homem apenas. Não é o pastor fulano de tal que cura as pessoas. Não é o evangelista, não é o missionário que sai por aí viajando e fazendo movimentos de cura. Mas a cura, ela é realizada pela fé da pessoa que está necessitada. Apenas ela recebe uma ajuda através da palavra, da pregação e até às vezes da imposição de mão, para ajudar a sua fé. Mas a cura divina, ela pode ser realizada por uma pessoa que está lá em um rancho, em uma casebre, longe, nos ouvindo nesta hora. Sozinho ali, sem ter ninguém para fazer uma oração por ela. Mas se ela ouve a palavra e crê nesse Deus que nós temos, ela pode ser curada agora também. Nesse momento. Deus não só cura, mas como Ele também salva, através de um gesto de um animal. Quantos milagres nesta era Deus realizou através de gestos de animais. Vocês sabem que irmão Brana caminhava com um homem cruel. Ele desafiava o irmão Brana, chamava o irmão Brana de coração de galinha, por não ter coragem de fazer o que ele fazia, a crueldade, de matar os animais de uma forma cruel como ele fazia. Mas o gesto daquela corça-mãe, que veio e enfrentou a sua arma, a sua presença, os animais não suportam a presença do homem, os silvestres. Mas ela veio, encarou com aqueles olhos. O profeta disse que ele colocou ali o binóculo, aqueles olhos castanhos, assustados, olhando para aquele homem. E ele manobrou a sua arma, ele partiria o coração dela com uma bala. Mas naquele momento em que ele estava mirando ela, e aquele gesto dela de ficar ali, parada, olhando para ele, ela simplesmente convenceu aquele homem cruel. E ele desceu a sua arma, e o profeta estava ali só esperando o tiro. Mas nada acontecia, ele estava quieto. De repente ele olhou para ele para ver o que estava acontecendo, e a sua arma estava baixando. E ele soltou ela no chão e correu e abraçou as pernas do profeta. E começou a gritar: irmão Brana, me dirija a este Jesus que você prega. Eu estou agora convencido. Quem foi que pregou um sermão para ele? Foi o Oral Robert? Foi Billy Graham? Foi eu? Foi você? Foi o pastor tal? O profeta diz: eu não estava pregando para ele. Eu apenas fechei meus olhos e pedi que Deus tivesse misericórdia. Mas aquilo salvou aquele homem cruel. Vocês se lembram que nós falamos sobre aquele menino que estava indo no barco com aquele velho pescador? E ele já havia perguntado ao pai dele quem era Deus, ele não soube responder. O professor de escola dominical, quem era Deus, ele não soube responder. E ele já havia ouvido sermões e ensinamentos, desde pequenininho e já agora chegando à adolescência. Ninguém sabia explicar para ele o que era Deus. E não foi um sermão, foi uma ida ali no rio com um velho pescador.
quando eles estavam voltando dali, que eles chegaram a um lugar, e ele disse para aquele velho pescador: Senhor, eu perguntei meu pai e minha mãe, eles não souberam. Perguntei ao professor, ele não soube. Mas o que é Deus? E naquele momento em que as trovoadas estavam escurecendo, aquele momento difícil ali para eles, aquele pescador começou a chorar. Em outras palavras, se isso aqui não for Deus, não existe Deus em lugar nenhum. Deus, para nos livrar aqui, nossa canoa de virar, de ser apanhada pela tempestade. Não existe Deus em outro lugar. Se não fosse, ou se não fora, se não é isto que está acontecendo aqui, uma providência de Deus para nos guardar. Agora, Deus cumpre seus compromissos. Vou continuar lendo aqui a mensagem. Não importa qual seja a situação, pode ser lá no hospital, entubado, cortado ou infeccionado, pode ser nos lugares mais difíceis. Ele virá, porque ele prometeu. Ele disse: diga a seu mestre que eu estarei lá, neste determinado dia, nesta determinada hora, eu estarei lá. Quem era este que estava ouvindo esta promessa de Jesus? Eu gostaria de voltar aqui para vocês verem. Se você puder ler na sua Bíblia, você vai encontrar quem era aquele jovem. O profeta faz aqui um drama, uma inferência. Ele diz que aquele fariseu lá naquela cidade havia impressionado com o ministério de Jesus. Porque Jesus passou ali naquela cidade e curou muita gente, uma multidão. Ele pregou contra aquela doutrina dos fariseus. Agora, aquilo era chocante, irmãos, porque a doutrina dos fariseus era a mensagem de Moisés que havia ficado para eles. Era a coisa mais pura aos olhos dos religiosos daquele dia. Jesus chegou ali e mostrou que tudo aquilo havia passado e que agora eles precisavam não só do poder da cura, de abrir os olhos dos cegos, de ressuscitar os mortos, de curar os leprosos, de curar o câncer, de curar a tuberculose, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele chegou ali e mostrou uma fé que agora estava no ministério do Filho do Homem, que conhecia os segredos do coração. Porque esse fariseu aqui, onde nós lemos, ele estava pensando com ele a respeito da mulher pecadora, dizendo com ele consigo mesmo: como pode, se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Ele não deixaria ela beijar os seus pés, não deixaria ela lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com o cabelo. Não, ele nem aceitaria ela tocar nele. Jesus conheceu esse pensamento no coração dele, porque ele era o Filho do Homem. Era um ministério que conhecia o pensamento dos corações. Então ele fez o quê? Ele seguiu em frente. Já faziam dias que Jesus tinha ido embora. E o fariseu planejou lá, disse: olha, nós vamos fazer aqui uma campanha, vamos fazer uma festa. Eu vou convidar as pessoas mais importantes aqui da igreja, da sociedade, o prefeito, os vereadores,
E nós vamos fazer uma festa e vamos desmascarar aquele Jesus. Aquele que passou aqui e não respeitou a nossa fé, a nossa igreja, e fez tanta coisa que agora todo mundo só quer ele. Todo mundo quer aquele Jesus. Se ele voltar aqui, ele vai comandar a cidade, o povo, vai nos deixar com a igreja vazia. Então ele planejou assim: eu vou mandar chamar ele, vou dizer para ele que é uma festa que eu vou fazer aqui em casa, e que ele é a pessoa mais importante, ele será a pessoa mais considerada da festa. Ele pensou que ele ia enganar Jesus. E ele deu uma carta, convite para aquele jovem ir aonde estivesse Jesus e entregar a carta na mão de Jesus. Não podia ser entregue a Pedro, a diáconos, a ninguém mais, mas tinha que ser na sua mão. E aquele jovem saiu andando, passavam numa cidade e diziam: ele passou aqui. Mas ele seguiu em frente. E ele foi atrás de Jesus para entregar a carta, porque ele estava comissionado aquilo. E quando ele entregou a carta para Jesus, o profeta disse aqui que Jesus o amou, aquele jovem, sentiu compaixão dele. E ele entregou aquela carta para Jesus, e eu às vezes vou adiantando, eu quero voltar aqui. E o mensageiro deve ter sorrido, satisfeito, porque Jesus disse: eu estarei lá. Ele deu a sua palavra. E era tudo que eles queriam. Tudo que ele queria e eles queriam. Porque Jesus havia dado a sua palavra. E ele cumpre o seu compromisso. E o mensageiro deve ter sorrido, satisfeito, e retornou e correu pelas colinas para levar as boas novas de volta ao seu mestre. Que ele havia tido sucesso em levar a mensagem, e aquele que ele queria. Sucesso, pegou a palavra dele. Qual era o problema com aquele mensageiro? Como pode ser? Estava ele ciente de que ele havia feito? A primeira vez, talvez em sua vida, que ele esteve na presença de Jesus. Mas ele não estava interessado em usufruir, em experimentar o ministério de Jesus para o benefício dele e para a salvação da sua alma. Ele estava ali só para cumprir aquela missão. A primeira vez, talvez, em sua vida que ele esteve na presença de Jesus e nem sequer pediu perdão de seus pecados. Que oportunidade, irmãos! Que oportunidade nós temos para pedir perdão dos nossos pecados. Não a um confessionário, não a um escritório com o pastor ali. Não, o pastor não perdoa ninguém. Padre não perdoa ninguém. O perdão, ele é uma confissão do pecador, do penitente, para com quem ele pecou. Se é um marido que pecou contra a esposa, ele vai à esposa pedir o perdão, vice-versa. Se é um irmão que pecou contra outro irmão, ele vai àquele irmão pedir o perdão. Porque é uma confissão direta ao credor. Se aquele credor perdoa aquela pessoa, ele é lançado lá no mar do esquecimento. E mexer naquilo significa desenterrar um defunto.
Eu estou falando de um modo geral da igreja. Então, se você perdoou um irmão, considera aquilo de uma forma como se nunca estivesse existido. Porque aquilo foi colocado debaixo do sangue. Mas este jovem não teve esse interesse. Aí nós perguntamos, meu Deus, qual é o meu interesse e meu objetivo maior que eu tenho na igreja? Porque eu posso dizer assim, olha, tem 30 anos, 40 anos, 50 anos que eu estou aqui nesta igreja, nesta mensagem. Mas será que você já usufruiu? Eu creio que sim. Eu faço a pergunta por você como se não existisse você aqui para responder esta pergunta. Mas será que você já teve esta oportunidade essencial, prioritária? Porque as demais coisas são lucros. A cura, ela é um lucro. Você é um salvo e recebe sua cura. A prosperidade da vida é um lucro. Você recebeu sua salvação, busca Deus em primeiro lugar. Então Jesus disse, as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, a gratidão a Deus, porque o cristão, ele é uma pessoa grata. Ele é agradecido a Deus por tudo. Então, uma pessoa que recebe esse benefício de Deus, às vezes, ele reconhece isso lá no fim da sua vida. Já quase encerrando sua vida, o seu tempo aqui na terra. Mas ele olha para trás, de onde ele saiu. Como disse a Bíblia, fui tirado de um monturo de lixo e assentado à mesa junto com os príncipes. Então você olha lá para trás, quantas vezes eu tenho refletido isto? Tempo de criança, tempo da luta, tempo da dificuldade, um tempo que ninguém mais precisa passar por ele. A evolução é uma ignorância, é uma estupidez. As pessoas quererem sofrer pela vida quando ele já alcançou um patamar melhor. Eu estava conversando com o Moésio há pouco. Ele disse, olha, nós viemos aqui para Goiás quando não tinha estrada, não tinha quase nem casas nas cidades. Eram ranchos. Nós não tínhamos quase escolas para as crianças. Filho de pobre só podia aprender, escrever, assinar o nome. Quando ele aprendia a assinar o nome, os pais tinham o dever de tirá-los da escola e colocá-los na roça. Só os filhos dos ricos é que iam estudar. Aquilo era uma cultura. Se um pobre começasse a estudar, os ricos ficavam em dificuldade com aquilo. Eu lembro quando o meu avô falou para o meu pai, o que esses meninos seus estão fazendo na escola? Ele já sabe ler, já sabe escrever, tira esses meninos da escola. Mas quando chegava um parente, ele tinha lá um deputado federal chamado Vilmar Guimarães, foi deputado federal durante 19 anos aqui em Goiás. E aquele deputado chegava, trazia seus filhos, netos, e contava o sucesso deles lá em São Paulo, Rio de Janeiro, nas faculdades. E aquele meu avô ficava todo feliz, abraçava aquele rapaz, elogiava aquele rapaz, mas os filhos dos pobres não.
Agora, isso foi um tempo da discriminação. Hoje não existe isso mais. Só na memória de algumas pessoas. Então nós lutamos para que a cidade tivesse asfalto, tivesse hospital, tivesse médicos, tivesse avião, tivesse carros. Agora hoje as pessoas largam esse conforto e vai para outros lugares difíceis. Então nós temos que analisar isto. Deus tem nos dado a sua palavra. É um privilégio que nós temos agora. Quando você vê tantas pessoas cegas, envolvidas na vida, buscando mais a prosperidade, satisfeitos com suas igrejas, com suas denominações, ali eles fazem tudo socialmente que pode. Eles trabalham, eles têm suas músicas, seus pregadores formados, homens intelectuais, mas eles não sabem de nada. Estão aí, aleatoriamente, sem saber onde estão indo. E nós, por mais simples que sejamos, por mais humildes que somos, mas a nossa mente espiritual captou a mensagem das 5 virgens prudentes, e nós enchemos nossas lamparinas do azeite. Nós não estamos preocupados ao deitarmos, nós não estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, mas você sabe que você não será atingido. Agora, por quê? Porque nós somos especiais? Não, nós somos humanos tanto quanto aos demais. Nós podemos errar, podemos cometer erros, falhas, somos humanos, mas temos esta especialidade: a revelação da mensagem da hora, a revelação de um profeta que ele nos enviou, vindicado na sua palavra. Não tem uma coisa mais que descansa uma pessoa em Deus de saber que ele está crendo numa mensagem vindicada na Bíblia Sagrada. O profeta desta era, ele está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Ele está em Mateus 17, versículo 11. Jesus disse, Elias virá, falando do futuro ali. Ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Estamos nesta restauração. A mensagem desse profeta, ela é restauradora. Ela levanta as famílias, ela levanta a igreja, ela sacode a igreja, ela prepara a igreja para estar na perfeição, na fé perfeita, para estar na estatura de um varão perfeito. Nossa fé não é uma fé apenas religiosa, nossa fé é consistente, a nossa fé tem estrutura bíblica. Deus cumpre os seus compromissos, porque Ele prometeu em Joel 2,38 que Ele restauraria a árvore noiva. E essa árvore noiva, ela está sendo restaurada pela mensagem deste profeta. Abracem ela, não deixem ela por nada. Abrace o Espírito Santo. Ele é uma das promessas de Jesus. Ele disse, eu vou e venho para vós, vos enviarei o Consolador. Ele disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Aqueles discípulos foram para lá, e ficaram lá uns 8 dias, muitos foram embora.
Muitos disseram assim, isso é pela fé, já recebemos. Faz de conta que já. É o evangelho, faz de conta. É a fé, faz de conta. Faz de conta que já. Às vezes eu brinco com o pessoal lá no sítio. Lá na entrada tem uma porteira e tem o cadeado. Aí eu falo assim, olha, não tranca não, faz de conta. Aí passa o cadeado para o lado de dentro e faz de conta. Quem passa na estrada, chega ali e pensa, está trancado. Porque tem 3 cadeados, ele não sabe qual que é o nosso. E o nosso faz só de conta. Então tem muita gente que faz de conta que é crente. Mas você não faz de conta não. Tranque o cadeado. Feche a porta. Não deixe o inimigo entrar, não. Não deixe o diabo entrar na sua mente, não. Tranque a porta. Como dizia o pastor Juvenal. Ô, irmão Antônio, tranca aí nesse lado. Irmã Divina, tranca de cá. Irmã Lester, tranca de cá. Rain, tranca de cá. Irmão Jorge, tranca de lá. Vamos fazer um círculo. Vamos trancar a porta. Porque nós estamos em um pasto verdejante. Nós estamos bebendo de águas tranquilas. Ovelha não bebe de água corrente, em cachoeira, caindo ali. Não, ela vai procurar aonde a água para, aonde a água está tranquila. E de que jeito que ela vai procurar? É junto com o seu pastor, porque o pastor sabe disso. Ele leva ela na água tranquila e depois leva ela para os pastos verdejantes, para as gramas verdes. Ele leva elas para lá, e lá elas comem, remoem, elas dormem em paz, porque a barriguinha está cheia, estão com saúde, já lamberam a rocha, aonde o pastor passou o mel, e elas lamberam ali, aquele calcário, e aquele calcário traz saúde para elas. Você já lambeu a palavra, já comeu a palavra, e ela traz saúde para você. Não tem ovelha doente vivendo a mensagem. Não tem ovelha doente crendo na mensagem na íntegra. Não. Todas têm o suficiente para viverem bem. Isto acontece da mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas sabem que estão em sua presença e nunca pedem o perdão. Não perca a oportunidade. Não, mas aproveite esta oportunidade. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Êxodo 14:15. Quando Moisés estava ali na beira do mar. Que situação, irmãos. Havia entrado no Egito aquele homem com 80 anos de idade, já meio desequilibrado, precisando de um intérprete, com uma bengala na mão. Entrou ali para libertar uma nação que estava ali dentro. Era um povo que estava lá dentro. Deus havia prometido a Abraão que ele tiraria aquele povo de lá. Deus havia feito um compromisso com José lá no Egito, que ele levaria aquele povo para a terra, a ponto de José dizer assim: olha, o dia que vocês forem sair, levem os meus ossos, porque aonde vocês chegarem, lá vocês me sepultem. Eu não quero ser sepultado aqui no Egito, porque eu sei que haverá uma ressurreição, e naquela ressurreição, aquele ressurreto vai passar ali pelo paraíso e nos levar para a glória. Eles estavam conscientes disto, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E aquela promessa, Deus velou sobre ela para cumpri-la. Deus cumpre os seus compromissos. Quando Moisés chegou lá na beira do mar, ele esqueceu, parece, não é?
Ele esqueceu, ele olhou para trás e ia chegando aquele exército, uma poeira, com aqueles carros, aqueles cavalos. E ele tentou dizer, vamos, 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 vamos. Mas quando ele olhou na frente, é um mar. Olhou de lado uma montanha que aquele povo não conseguiria subir. Do outro lado, montanhas. E agora? E ele começou a orar, Senhor, e este povo, e agora? Eu vou fracassar, meu Deus. Eu tirei esse povo para morrer aqui no deserto. Ou na beira deste mar, ou sermos levados de volta para o cativeiro. Tem hora que você parece que quer desafiar Deus. Você quer desafiar a Deus. Senhor, tu disse que me curaria, eu estou doente. Senhor, o Senhor disse que abençoaria a minha vida e eu estou em problema. Senhor, o Senhor disse que me ajudaria e eu não estou encontrando ajuda. Então você entra em questionamento com Deus. Moisés parou lá, Êxodo 14, verso 15. Aí Deus diz para ele, por que clamas? Por que clamas? Eu cumpro meus compromissos. Você não está crendo na minha palavra, não, rapaz? Que profeta é você, Moisés? Que crente é você, meu irmão? Olha que desafio Deus fez para Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Que marche dentro do mar? Ele apenas disse assim, Senhor, olha o mar aí. Ele disse assim, levanta essa vara, o que você está fazendo com essa vara na mão? Levante essa vara. Ele levantou a vara assim. Quando ele levantou, o vento começou a soprar. Aquele vento forte começou a soprar. A água foi abrindo, abrindo. Aí Moisés criou coragem. Aí Arão criou coragem. Aí Miriam começou a gritar com as irmãs, vamos, vamos, porque Deus já entrou em cena. Deus já cumpriu o seu compromisso conosco até aqui no mar. Vamos, Moisés. Por que clamas? Agora, foi Estevão aqui em Atos 7, 37, a escritura que o irmão havia colocado ali. Estevão. Deixa eu encontrar aqui, Atos 7. Eu quero a escritura de Atos 7. Estevão é que estava sendo ali para ser apedrejado, e ele começou a pregar. Começou a pregar, ele fez uma caminhada ali na Bíblia, por Moisés, falou sobre Moisés. Por isso é que o profeta desta era, ele coloca Moisés em quase todos os seus sermões. É dois personagens, ou duas, Abraão e Moisés. Então, ele estava falando sobre Moisés, e aqui ele disse, no verso 37, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Quem era esse profeta que Deus disse a Moisés, lá em Êxodo ainda, que ele levantaria e que eles ouvissem ele? Ali estava o diácono evangelista pregando para eles crerem em Jesus, porque Jesus foi o compromisso de Deus através de Moisés, que ele levantaria um profeta semelhante a Moisés. Desde seu nascimento, foi semelhante ao nascimento de Jesus. O seu ministério foi semelhante. E Estevão estava fazendo referência desse compromisso de Deus com Moisés, para mostrar quem era Jesus.
Ah, irmãos, Deus cumpriu. Deus cumpriu esse compromisso com o povo há 2000 anos atrás. Deus disse através do profeta Isaías que pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem foi que sofreu essas pisaduras? Quando Jesus estava ali no Calvário, que eles levaram uma esponja de vinagre e colocou na sua boca. Ele estava sedento. A pessoa que perde sangue fica sedento. E Jesus morrendo ali, com seu sangue esvaído de seu corpo. E ele sedento, ele pediu água. Eles deram vinagre. Mas ele naquela hora inclinou a cabeça e disse: tudo está consumado. A nossa cura está consumada no Calvário. A nossa salvação está consumada no Calvário. Não tem um pecador que será lançado no inferno. Quando ele arrependeu de seus pecados, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e de acordo com a promessa, o compromisso de Deus através de Pedro, lá em Atos 2, 38, que ele daria também o dom, e esse dom é o batismo com o Espírito Santo. A pessoa que é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem esse compromisso de Deus. É um compromisso. Ninguém deve continuar sem receber o Espírito Santo. Ninguém deve esperar passar o tempo. Não, é uma questão urgente. O batismo com o Espírito Santo é uma situação urgente. O irmão Brana orou pelas suas crianças para elas receberem o Espírito Santo. E nós estávamos orando estes dias atrás agora, e essas duas crianças gritando e louvando a Deus. Eu fiz uma oração para elas serem batizadas pelo Espírito Santo. E eu creio que elas foram. Agora, isto é uma necessidade urgente. Você não deveria ir para casa se você não tem certeza que tem o Espírito Santo. Você não deveria ir para casa, você deveria ficar no altar até receber o Espírito Santo. Agora, começa do batismo. O batismo te dá esta opção. Embora você possa receber o Espírito Santo antes do batismo. Porque na Bíblia nós temos isto, em Atos 19. Antes de serem batizados, já tinham recebido o Espírito Santo. Mas a prova é que a pessoa recebeu o Espírito Santo, é que ela não nega a palavra. Se a Bíblia manda ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa vai ao ministro que batiza desta maneira, através da revelação, que liga essa alma a Deus, porque Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. E o batismo é você sendo ligado aqui na terra por um ministro da mensagem, que prega a mensagem, sem compromisso nenhum, sem enredo nenhum, com doutrinas, com problemas, e ele te batiza, então você fica ligado aos céus. A igreja te recebe, você toma a ceia junto, passa a viver junto, ser irrigado pelo mesmo sangue nesse corpo da noiva. E Deus tem um compromisso com você. O último compromisso que Ele tem conosco é 1 Tessalonicenses 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, que é a mensagem, com a voz de arcanjo, que é a ressurreição, e com a trombeta de Deus, que é o arrebatamento. Quando eu chegar lá,
no arrebatamento, eu estarei concluído com todos os compromissos de Deus comigo. Com todos os compromissos. Eu só vou desistir de qualquer luta, de qualquer interesse, depois que eu me assentar naquela cadeira, ao redor de uma mesa de milhares e milhares de quilômetros, e receber aquela ceia ministrada pelo Senhor Jesus, sendo ajudado por Ele, consolado por Ele, limpando as lágrimas e dizendo: não chores mais, porque tudo tem passado. Aí você vai olhar para Ele e dizer assim: oh Jesus, esse foi o último compromisso que o Senhor fez comigo, foi limpar as lágrimas de meus olhos e dizer para mim: não chores mais, não chores mais. Mas até que nós chegamos lá, você é ajudado nas suas piores horas, suas piores horas da vida. Nós vamos agradecer agora a Deus e que Ele possa abençoar cada irmão aqui presente. Vocês creem que vocês são abençoados? Aleluia! Nós somos abençoados agora por nosso Deus. Ele prometeu e Ele cumpre. Nesta hora, a enfermidade, Jesus fez um compromisso conosco. Por isso você não tem motivo de estar em nós. Por isso você não tem por onde ficar em nosso corpo. Porque Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Profeta desta era orando, ele disse: Satanás, deixa esse povo. Deixa esse povo. E naquele momento, paralíticos levantaram das cadeiras de rodas. O Senhor curou os cegos. O Senhor libertou a todos que estavam ali naquele grande auditório. O Senhor tem um compromisso conosco nesta noite. Pelas suas pisaduras fomos, vamos dizer junto, fomos sarados. Graças a Deus. Então põe a sua fé nesta hora no compromisso de Jesus em Isaías 53. No compromisso de Jesus em Mateus 28, 19. Em Lucas 24. O compromisso de Jesus em Lucas 16. Põe a sua fé na palavra. Receba a sua cura. Receba a sua libertação nesta hora. Pode ser de vírus, pode ser de Covid, pode ser do que for. Nesta hora esse demônio deixa o seu corpo, deixa o seu pulmão, deixa a sua mente, deixa o seu sangue, em nome de Jesus Cristo. Satanás, sai agora das pessoas, elas são libertadas pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós entregamos cada um nas tuas mãos, nas congregações, pessoas que nos ouvem pela primeira vez, estão sendo abençoadas agora, em seus lares, em nome de Jesus Cristo. Deus nos ajude. Domingo próximo estaremos aqui de novo. Nós, por motivo do protocolo do governo, estamos reunindo somente uma vez por semana. Mas logo, logo nós estaremos com mais cultos. Essa semana nós vamos também, pelo menos em 2 congregações. Nós queremos agradecer aqui a audiência do irmão Paulo Afonso, Samuel do Carmo, em Rio Verde. Deus te abençoe, irmão Pedro e Magaliane, em Cachoeira de Goiás. E tem um nome aqui que eu não consigo ler, em Sul. Vem aqui, irmão Pedro, lê para mim aqui. Irmão Gesiel, Deus te abençoe, irmão. O irmão Afonso e Maria Natal, lá em Rio Verde, um abraço. Abraço ao pastor Samuel Guimarães e toda a igreja. Irmão Silvio e a irmã Simone, Gabriel. Oh, Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Vem embora, não vai virar chiclete de onça, não. Deus abençoe vocês aí no Pará.
Irmão Emi Alves, solteiro, né? Rapaz solteiro, está lá em Cachoeira de Goiás, nos ouvindo nesta hora. Irmão José Antônio e família, irmão Vani em Santa Fé. Deus te abençoe, irmão Vani. Eu não esqueço, irmão João, para mim ele está vivo até hoje. Uma hora dessa eu queria ir só para mim ver mesmo se ele está vivo ou não. Aí em casa, né? Eu não consigo aceitar que ele não esteja vivo. Mas para nós ele está vivo, não é? Ele está só numa dimensão ali do outro lado. Logo ele estará aqui conosco. E logo nós estaremos juntos. Deus abençoe vocês aí, irmã Vani, e toda a sua família. Nossos irmãos amados aí, transmite nosso abraço a todos nossos irmãos aí em Santa Fé de Goiás. Pastor Solomão Carlos, que assiste aí, nós somos gratos a Deus pelo pastor Solomão Carlos. Então está aqui a nossa gratidão por cada um. Deus continue nos abençoando até a próxima vez. Vai com Deus, irmãos, vai com Deus. Deus abençoe vocês que vieram de Diorama. A irmã Aparecida está aí também? Está. Fica de pé, irmã Aparecida. Aí, ó, apareceu. Está vendo? Deus abençoe você. Tá as meninas também, não é? As meninas estão aí, já mocinhas. O João agora tem um carro chique, por isso ele precisa de arrumar alguém para lavar o seu carro. Não é? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço. Abraço às irmãs lá que também devem estar nos ouvindo nesta hora. A irmã Flauzina e a irmã Ernestina. Nosso abraço a vocês aí, devem estar nos ouvindo também. A todos, né? A todos. Às vezes a gente não lembra, mas o irmão Miguel, lá em Fazenda Nova, Miguel Rodrigues, irmão Servino, está nos assistindo também, às vezes não comunicam, mas estão assistindo. A irmã Leia, com seu marido aí em Piloândia, nosso abraço a todos vocês. Até a próxima vez.